Vamos lá, pessoal, continuando. Sujeito oculto, desinencial ou implícito. Ele pode receber qualquer uma dessas nomenclaturas. Vocês podem encontrar com uma dessas nomenclaturas. Como eu disse anteriormente, eu prefiro chamar de sujeito oculto. Então, o sujeito ele vai ser considerado oculto quando nós identificarmos, certo, o sujeito através da desinência verbal ou por referência em outra oração, mesmo que esse sujeito ele não apareça na oração de forma explícita. Então, prestem atenção. Eu tenho 3 orações aí e a gente vai identificar o sujeito a partir da desinência verbal, certo? O sujeito oculto ele vai estar ligado diretamente a 2 pessoas do discurso, né? O eu, a primeira pessoa, o eu, e do singular, e a primeira pessoa do plural, o nós. Então, sempre que encontrarmos verbos conjugados na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, esse sujeito ele vai ser considerado um sujeito oculto, desinencial ou implícito. Prestem atenção. Fiz dieta durante 3 meses. Quem fez dieta? Eu. Sujeito implícito, eu. Então é um sujeito oculto. Gostamos de acordar cedo e correr na praia. Quem gosta de acordar cedo? Nós. Sujeito implícito, nós, como vocês podem ver aí. Pedimos para você esperar. Quem pediu? Nós. Sujeito implícito, nós. Então, o sujeito oculto, como eu disse para vocês, só repetindo, ele vai ser caracterizado, certo? E de fácil identificação a partir da conjugação verbal, certo? Se o verbo ele estiver conjugado na primeira pessoa do singular, sujeito oculto. Se estiver conjugado na primeira pessoa do plural, sujeito oculto. É o que vai diferenciar esse sujeito considerado oculto do sujeito indeterminado, certo? Sujeito indeterminado é quando não se consegue definir. Ele normalmente ocorre de 3 formas. Com os verbos na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior. Então, querem que eu mude de apartamento rapidamente. Quem quer? Eles. Mas eu sei quem são esses eles? Não, eu não sei. Como não tem nenhum tipo de referência a essa pessoa, certo? A essa pessoa do discurso, na minha oração, então o sujeito ele é considerado indeterminado. Tá? Pediram apoio financeiro para ajudar crianças órfãs. Quem pediu apoio? Eles. Eu não sei quem são. Por essa razão, o sujeito ele é considerado indeterminado. Esse é o primeiro caso, tá? Terceira pessoa do plural. Sempre que encontrarmos verbos conjugados na terceira pessoa do plural, o sujeito ele vai ser considerado indeterminado. Porque nós não sabemos quem são essas pessoas. Tá, pessoal? Segundo caso. Verbos também na terceira pessoa, só que agora do singular, acompanhado da partícula se, que é uma indeterminadora do sujeito. Gasta-se muito dinheiro nas festas de casamento. Quem é que gasta muito dinheiro? Ele, né? Ela. Não sabemos quem são. Então, como o verbo está na terceira pessoa do singular e acompanhado desse se, dessa partícula se, o sujeito ele é considerado indeterminado. Precisa-se de ajuda. Quem precisa de ajuda? Ele ou ela, né? Mas eu sei quem são? Não. Como eu não sei quem são, e eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular e acompanhado da partícula se, o sujeito ele é considerado indeterminado. Terceiro caso, verbos conjugados no infinitivo impessoal. É essencial diminuir a desigualdade social, é insuportável estar na sua presença. Infinitivo impessoal, como assim, professor? Eu não lembro disso. Vamos lá. O infinitivo é aquela forma nominal, lembram disso?
onde o verbo ele vai se encontrar em seu estado natural, sem conjugação. Então, isso é um infinitivo. É impessoal porque não tem ninguém conjugando. Você não conjuga esse verbo, certo? Então, eu tenho aqui o diminuir e o estar. Por essa razão, essas orações são consideradas orações com sujeito indeterminado, tá? Então, preservar a natureza seria também uma oração com sujeito indeterminado. Fumar é prejudicial à saúde, também é uma oração com sujeito indeterminado, porque eu tenho verbos aí no infinitivo e impessoal por não estarem conjugados, tá? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Esse é o quinto e último caso. Então, são verbos que indicam. Nós vamos encontrar essas orações sem sujeito, elas são formadas por verbos impessoais, ou seja, são aqueles verbos que nós não conjugamos. Eu já comentei com vocês sobre isso em sala de aula. E estarão sempre conjugados na terceira pessoa do singular, tá? São os seguintes casos. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer e etc. Todos os dias chove no fim da tarde. Nos dias frios, neva muito. E a última frase, já anoiteceu. São exemplos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. Faz 3 meses desde a última vez que te vi. Faz 2 horas que estou esperando você. Então, quando a gente tem essa ideia de tempo decorrido, nós não utilizamos o verbo fazer no plural, como algumas pessoas costumam utilizar. Fazem 3 meses, fazem 2 horas. Isso é errado, tá? Pela gramática é errado. O correto é faz mesmo. Faz 3 meses, faz 2 horas. O verbo fazer na primeira oração, que não está com um pontinho, que vai fazer, eu tenho aí uma locução verbal. Isso a gente também já viu em sala de aula. Como eu tenho o verbo principal acompanhado de um verbo auxiliar, mas por ter o verbo fazer, é considerado uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E por último, o verbo haver com sentido de existir ou indicando um tempo decorrido. Também pode indicar tempo decorrido o verbo haver. Então, há pastéis de carne e de queijo. Havia várias crianças correndo no parque. Há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Como é que eu vou reconhecer o verbo haver com sentido de existir? Eu vou substituir o verbo haver por existir. Então, há pastéis de carne e de queijo. Existe pastéis de carne e de queijo. Havia várias crianças correndo no parque. Existia, né? Várias crianças correndo no parque. Há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Nesse caso aqui não tem como substituirmos porque ele está dando a ideia de tempo, né? Um tempo que passou, tempo decorrido. Tá, pessoal? É isso. Espero que tenha ficado claro, né, para vocês o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só entrar em contato. Eu vou deixar no Word, como da outra vez, as diretrizes para a atividade que vocês terão que resolver, tá? Então, eu peço que encaminhem pelo e-mail, nada pela plataforma, certo? Da Iônica, a plataforma da Iônica, porque pelo e-mail fica mais fácil o controle para mim, tá? Qualquer dúvida, não esqueçam, entrem em contato. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.